Olá meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 20 de março, finalmente dentro da data FIFA, nos jogos de seleções. Esse é o quarto dia de data FIFA, onde nós temos jogos já bem mais importantes. Temos a 13ª rodada da eliminatória da Copa do Mundo aqui da América do Sul, onde o Brasil já não vive uma situação mais deplorável em relação a não se classificar. Eu acho que o risco do Brasil não se classificar ele é praticamente inexistente hoje em dia, mas também a distância do Brasil para os primeiros colocados, Argentina e Uruguai, já é um pouco maior, principalmente da Argentina. A Colômbia, por exemplo, está na frente do Brasil, acaba sendo um confronto direto por aqui. E temos nas outras seleções da América do Sul que jogam hoje, jogos praticamente decisivos, Faltando 6 rodadas para terminar. Essa é a 13ª, são 18 rodadas. A Bolívia, por exemplo, está numa situação bem complexa, porque segura a 7ª colocação, que é a colocação de repescagem, mas tem a Venezuela ali muito próxima, tem a possibilidade da chegada do Chile, então acaba sendo um jogo também para a seleção peruana extremamente decisivo, porque a seleção peruana tem 7 pontos. Se por acaso perde esse jogo para a Bolívia ou não vence a Bolívia, já fica uma situação muito difícil. Então, além de vencer a Bolívia, a seleção peruana teria que emendar uma sequência de vitória muito grande. Paraguai e Chile, a mesma coisa, No caso, o Paraguai está dentro da zona de classificação, o Chile está fora, o Chile tem 9 pontos, o Paraguai tem 17. A situação também do Chile é muito difícil, mas menos difícil do que a seleção peruana, Então, também é um confronto direto por aqui. Na Nations, nós temos tanto jogos de relegation e playoffs, quanto os jogos das quartas de final. Os jogos das quartas de final são Croácia e França, jogo de ida na casa da Croácia, Itália e Alemanha, jogo de ida na Itália, Holanda e Espanha e Dinamarca e Portugal são jogos das quartas de final, jogos importantíssimos, Lembrando que dessas seleções aqui, a França, a Espanha e Portugal já foram campeões da Nations. Acho que eu não estou esquecendo de ninguém. Espanha, França e Portugal, acredito que eu não esqueci de ninguém. E nós temos os playoffs e as relegations, Então, basicamente, funciona da seguinte maneira. A Turquia, que está aqui sem escudo, ela jogou no grupo B, A Turquia jogou na Liga B. E para ela conseguir subir para a primeira divisão, ela precisa enfrentar um time que não foi tão bem na primeira divisão, Que foi a Hungria. Então, rola aqui uma relegation ou uma promoção, dependendo do time. Para a Hungria é relegation, para a Turquia é promoção. Primeiro jogo na Turquia, segundo jogo na Hungria. E aí, o vencedor fica com a vaga na Liga A, com a primeira divisão, e o perdedor para a Liga B, e assim sucessivamente. Tem confronto aqui da B para C, da C para D, e assim sucessivamente. A gente vai comentar tudo isso no nosso planejamento de hoje. Antes de começar a falar sobre os jogos das quartas de final da Nations, a gente pode dar uma passada em como que foi essa Nations League até agora e também fazer uma introdução do que vem pela frente em relação à relegation e à promoção, Então eu vou fazer isso com vocês porque eu acho importante a gente dar uma conferida nisso. Primeiro, vamos dar um panorama nos grupos, Portugal e Croácia se classificaram para as quartas de final. A Escócia vai participar da relegation, que chama despromoção, para a Liga B. Esse daqui é um grupo da Liga A. E a Polônia foi rebaixada direta. O grupo 2 da Liga A, França e Itália se classificaram. A Bélgica disputa o playoff de relegation e Israel caiu direto para a segunda divisão. No terceiro grupo, Alemanha e Holanda passaram para as quartas de final. A Hungria, que vai enfrentar a Turquia, está na despromoção. A Bósnia foi rebaixada direto. Olha só como é que tinha aqui uma discrepância de força, A Bósnia estava na primeira divisão. Por que isso aconteceu? Porque na Nations passada, na última edição, não tinha essa situação de promoção. Era uma situação de você ficava na primeira colocação, numa posição de classificação, você já subia direto, não tinha um confronto. Agora tem, Então, agora vai ser um pouco mais difícil para as equipes de baixo subir, para não ter tanta dificuldade, para não ter, na verdade, acho que eles criaram esse regulamento para não ficar assim esse tipo de grupo, Israel perdido entre França e Itália, a Bósnia perdida entre Alemanha e Holanda.
né? Porque fica realmente mais defasado. Aqui no grupo 4, nem tanto, né? Suíça, Sérvia, Dinamarca e Espanha é um grupo de Eurocopa, um grupo de até mesmo de Copa do Mundo. Espanha e Dinamarca passaram direto, a Sérvia disputa relegation, a Suíça foi rebaixada. Aí começamos o primeiro grupo da Liga B. Nesse caso aqui, a República Tcheca se classificou direto, né? Subindo direto. A Ucrânia vai disputar a promoção da Liga A com um time que está mal na Liga A. A Ucrânia pega a Bélgica. Então, ó, a Ucrânia do grupo 1 vai pegar a Bélgica, que está aqui em cima, que foi relegation do grupo da Liga A do grupo 2. Então, a Ucrânia tentando subir e a Bélgica lutando para não descer. A Geórgia, no caso, já está disputando para não descer para Liga C. E aí alguém da Liga C está tentando subir. Aqui no grupo 2, a Inglaterra até correu o risco de ter que disputar um playoff, mas conseguiu subir direto, né? Então a Inglaterra na próxima edição estará no grupo A. A Inglaterra participou aqui de um grupo muito acessível, Finlândia, Irlanda e Grécia. Pode ver que teve 5 vitórias e apenas uma derrota. Esse é o tipo de coisa que não vale, tipo assim, não é legal, né? Era igual aconteceu com a Turquia na Nations passada. A Turquia chegou a estar na Liga C, enfrentando equipes muito acessíveis. Quer ver? Ó? Nations de 2022-23. Ó, a Turquia ficou, olha aqui, no grupo da Liga C. Jogou contra Luxemburgo, Ilhas Faroé, Lituânia. Mas foi uma goleada por tudo quanto é lado. Foram 18 gols marcados em 6 jogos, né? Uma média de 3, quase 4 gols marcados por partida. Então, a Turquia acabou subindo direto, né? Perceba que não tinha naquela época, ó, a promoção da segunda colocação, a tentativa de promoção, ou a tentativa de promoção de relegation da terceira colocação. Era o primeiro subia, o último disputava a despromoção, né? Agora a gente já tem a Nations um pouco mais encorpada, com o intuito de deixar ela um pouco mais interessante nos confrontos, né? Afinal de contas, a Nations veio para substituir os amistosos que tinham lá na Europa. Só continuando aqui, ó, na Liga B, a Turquia, na Liga B no grupo 4, a Turquia disputa promoção, a Islândia disputa despromoção, Montenegro caiu direto, Suécia subiu, Eslováquia disputa promoção. Aí aqui na Liga C, nessa terceira colocação aqui já fica tranquilo, o Azerbaijão disputa para cair, papapá, e assim a gente vai. Acho que não tem mais nenhuma grande seleção por aqui. Destaque para San Marino, né? San Marino com 2 vitórias, um empate e uma derrota, vai disputar a Liga C no ano que vem, e aí infelizmente vai ser saco de pancada de alguma seleção da Liga C, porque aí já muda a discrepância, né? E aí San Marino vai tomar porrada pra caramba na próxima Nations. É isso. Então já temos aqui um panorama dos confrontos que nós temos aqui nos playoffs. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem melhor, acho que assim fica melhor. Dos confrontos, ó. Kosovo enfrenta a Islândia, jogo ida e volta. Áustria enfrenta a Sérvia. Esse aqui é um confronto da Áustria, que está na segunda divisão tentando subir para a primeira. A Sérvia esteve na primeira. Turquia, segunda divisão, tentando subir para a primeira. A Hungria esteve na primeira. Lá embaixo teve mais algum aqui, ó. Ucrânia e Bélgica, também um confronto de tentativa de subida da segunda para a primeira e assim sucessivamente. Eu não vou focar nesses jogos, tá? Eu prefiro focar nos jogos de quartas de final e as eliminatórias aqui da América do Sul. Mas se você quiser focar nesses jogos, não tem problema. Só tomar um pouco de cuidado com a fase das equipes da Série A, né? Por exemplo, aqui eu vou pegar um exemplo na nossa frente. A Hungria não fez uma Nations da Série A tão forte assim, mas lembre-se que a Hungria ficou no grupo da Holanda e da Alemanha. Então a gente tem que saber pesar. A Turquia, que está enfrentando a Hungria, ela ficou num grupo um pouco mais acessível. Ela ficou num grupo com o País de Gales, com Islândia, com Montenegro. Então é preciso saber dosar. Não é porque a Turquia está jogando em casa, tentando subir, que a Hungria está descartada. Mesma coisa aqui, ó, para a Áustria e Sérvia. A Áustria também é favorita em casa e a Sérvia está com uma cotação ruim. Tudo bem, a Sérvia não fez um excelente grupo aqui em cima, só que a Sérvia ficou no mesmo grupo de Suíça, Dinamarca e Espanha. A Áustria jogou já num grupo um pouco mais acessível, tirando a Noruega, com Eslovênia e Cazaquistão. Então, saibamos, né, dar os pesos e as medidas para não criar um viés tão grande. Tudo bem?
Essa é a minha dica para você. E claro, tomar muito cuidado porque são jogos de ida e nada se decide agora. Muito provavelmente a seleção visitante vai tentar levar o resultado para casa. Fechou? Vamos começar então falando sobre quartas de final. E eu quero falar sobre a atual campeã, a Espanha, né, detentora do título não só da Nations, mas também da Eurocopa, né, enfrentando a Holanda fora de casa. E aí vamos dar uma olhada, claro, em como é que foram os últimos jogos dessas duas seleções. Deixa eu já pegar aqui e também vamos utilizar o PDF de apoio das seleções. Mas primeiro, vamos falar sobre os últimos jogos. A Espanha vem numa fase fabulosa, né? A Espanha tá voando. Vem de uma vitória na última rodada da Nations contra a Suíça por 3-2, venceu a Dinamarca na Dinamarca, venceu também a Sérvia, venceu mais uma vez a Dinamarca e tinha goleado a Suíça por 4-1. O detalhe desse jogo foi interessante, é que a Espanha ficou com um jogador a menos durante vários minutos e ainda assim conseguiu golear a seleção da Suíça nos contra-ataques. O único, entre aspas, revés da Espanha, né, ou pelo menos perda de ponto, foi contra a Sérvia fora de casa, mas num jogo que poderia ter sido 2-2. Foi bem aberto, mas acabou sendo aqui um jogo onde a Sérvia não conseguiu fazer os gols que teve oportunidade, a Espanha também não aproveitou. Na Euro, a gente viu aqui, ó, a Espanha caminhando até o título, então a Espanha vem numa fase muito sólida. A Holanda empatou com a Bósnia na última rodada, fora de casa, já estava praticamente classificada para os playoffs, né, para as quartas, tinha goleado a Hungria, que é um resultado muito importante, perdeu para a Alemanha, empatou com a Hungria, empatou com a Alemanha e tinha goleado a Bósnia. Na Euro, saiu aqui para Inglaterra, provavelmente aqui isso era uma semifinal de Euro, exatamente, semifinal de Euro, saiu para Inglaterra com gol lá no finalzinho de virada do Watkins. Então a gente volta para cá e entende que, apesar da Espanha estar numa fase melhor, a Holanda joga em casa, mas é um jogo para correção de preço, né? Jogo para a gente ficar de olho aqui se você é um trader, finalmente num jogo com liquidez, com fluidez, para você conseguir entrar e sair do mercado, aplicar uma boa leitura de jogo, finalmente. Então a gente pode ter pela frente aqui um jogo mais interessante para poder acompanhar ao vivo. E eu não te aconselho criar viés, porque apesar da Espanha ser uma equipe muito forte com a posse de bola, a Holanda tem finalizadoras de fora da área muito interessantes e principalmente uma das bolas aéreas mais fortes da Nations, tá? Os escanteios da Holanda são muito fortes, os jogadores da Holanda são muito altos. Então a Holanda vai utilizar a finalização de fora da área e a bola aérea para tentar buscar os seus gols. Porém, a Holanda tem que dosar muito bem a exposição, porque não pode subir muito as linhas, já que a Espanha joga muito bem nessa transição, já mostrou isso contra a própria Suíça em relação a contra-ataque. Então não acho que vai ser um jogo de trocação, não acho que vai ser um jogo lá e cá. Eu acho que a Espanha tende a deter um pouco mais da bola, a Holanda tende a entender que mesmo jogando em casa não tem esse estilo de jogo tão propositivo contra a Espanha na comparação. Acho que a Espanha tem mais jogo propositivo e a Holanda deve jogar muito mais em saídas em alguns momentos. Se tiver alguém que tem que contra-atacar aqui, eu vejo muito mais a Holanda contra-atacando. Mas isso é uma expectativa, tá? Vamos falar um pouquinho sobre estatística. Nós temos aqui no Radar Esportivo as estatísticas dos jogos da Holanda nessa edição em casa e as estatísticas dos jogos da Espanha fora de casa. Perceba que a Holanda venceu 2 partidas que disputou em casa e empatou uma, e a Espanha também venceu 2 e empatou uma, né? O primeiro empate da Espanha foi contra a Sérvia, a Holanda empatou, se não me falha a memória, contra a Alemanha. O time da Holanda saiu na frente em todos os jogos que disputou dentro de casa, mostra uma iniciativa grande, a Espanha nem em todos, mas claro, a Espanha não teve gol contra a Holanda e contra a Sérvia, então não saiu na frente. O time da Holanda não deixou de marcar em nenhum jogo dentro de casa, mas essa progressão aqui de quantidade de gols marcados, que dá uma impressão de que a Holanda é um time extremamente goleador, a gente tem que tomar cuidado, porque houve uma goleada aqui de 4-5 contra algumas equipes mais tranquilas. Então não levaria em consideração um jogo assim para ficar de olho em 2,5, 3,5. Acho que é puxar demais a corda. Talvez um jogo para 2 ou 3 gols no máximo, tá? A Espanha já marca em média 2 gols por jogo fora. Teve também a goleada que inflacionou esses números contra a Suíça. E é uma equipe que sofre poucos gols. 2 equipes que sofrem poucos gols, na verdade, né? Em relação a jogos sem sofrer, mesma situação, mesmos números. Primeiro tempo muito parecido. E o segundo tempo a Espanha mostra um pouco mais de queda em relação a vitórias. A Holanda cresce na segunda etapa, mas eu não gosto muito de utilizar o PDF de apoio no início de competições ou quando tem poucos jogos. Por isso que eu não uso em Copa
Copa do Nordeste, não gosto de utilizar tanto, até mesmo nas eliminatórias da Copa do Mundo, porque são poucos jogos para analisar. O PDF funciona muito mais, estatística, né? Funciona muito mais quando você tem um lastro de competição muito maior. Porque, imagina, você fez 3 jogos em casa, a maioria vai ser 50%, 100%, 25%, 33%, 67%. Não vai te dar uma real noção do que aquela equipe pode apresentar. Mas, ainda assim, são informações, né? 100% dos jogos da Holanda em casa com over 2,5. Lembrando, tomar cuidado porque aqui o adversário é diferente. A maioria dos gols marcados pela Holanda no final da partida e a maioria dos gols sofridos no final do primeiro tempo. A Espanha marca com muita frequência no início do jogo, então muita cautela para quem for trabalhar correção de preço aqui, porque se você pensa em trabalhar contra a Espanha é um time traiçoeiro no início dos jogos e também marca com frequência lá no finalzinho. Como é um time que sofre poucos gols, tá bem enviesado aqui a quantidade de porcentagem de gols sofridos, tá? Os principais jogadores, aqui a gente tem os artilheiros, o Dumfries, né? Dá para perceber que o Dumfries ele faz um papel muito parecido com o que ele faz na Inter, né? Um lateral barra ponta. É o artilheiro da equipe, junto com o Reinders, que é do Milan, e do Gakpo, do Liverpool. São os principais goleadores. O Weghorst aqui embaixo, né, também com 2 gols. Principais assistências para Daniel Malen, que agora joga na Inglaterra, no Aston Villa. Também tem assistências para o Gravenberch, do Liverpool, o Dumfries, o Reinders e também o Gakpo. Aí teve o Brobbey e o Zirkzee. E aí o Malen eu já tinha comentado. Esqueci de falar também do gol aqui do Xavi Simons, né, que é um jogador importante para a equipe da Holanda. Do lado da Espanha, artilheiros, o Fabian, o Oyarzabal, Morata, e aí assistências para Nico Williams, jogadoraço, né, próprio Fabian, o Pedro Porro, também é um bom jogador de roubada de bola, a gente vai falar dele, Dani Olmo, o Pérez. Vamos falar então sobre roubos de bola, que eu acho que é um jogo interessante para a gente ficar de olho nesse contexto. Afinal de contas, nós temos uma partida mais parelha, tá? Do lado da Holanda, vou colocar somente aqui na Nations, em jogos recentes. Do lado da Holanda, eu vou ficar de olho em uma roubada de bola do nosso artilheiro Denzel Dumfries, tá? É um jogador que rouba em média 2 bolas por jogo e contra a Hungria, no último 4-0 em casa, roubou 3 bolas e contra a Holanda e a Bósnia roubou 2 bolas, tá? Então, uma roubada de bola do Denzel Dumfries é interessante. Do lado da Espanha, eu ficaria de olho em 2 jogadores para também um roubo de bola para cada um. Não vou exagerar tanto nisso. Se estiverem jogando, aí você tem que conferir a escalação no início. Pedro Porro, tá? Roubou 5 bolas contra a Dinamarca, roubou 2 bolas contra a Sérvia e mais 3 bolas contra a Dinamarca no jogo fora e dentro de casa. No total de 10 roubos de bola, com uma média de 3,3, Pedro Porro, para pelo menos um roubo de bola. Se você quiser esticar para 2 é por sua conta e risco, mas pelo menos 2, tá? Outro jogador que pode ser interessante e que faz muito bem isso no Chelsea é o Cucurella, mas aí eu também não sei se ele vai jogar, né? No jogo contra a Suíça, no 3-2, ele não jogou, mas também já era um jogo que a Espanha já estava classificada. Então, olharia para Pedro Porro e para Cucurella. Pedro Porro tem se destacado um pouco mais do que o Cucurella, pelo menos na seleção espanhola. Em relação a defesas do goleiro, o nosso goleiro holandês, o Verbruggen, ele tem feito uma média de 1,80 de defesas por jogo. Como esse é um jogo que eu vejo um pouco mais amarrado, eu não estou observando um bombardeio espanhol, tá? Para que isso aqui vire um bombardeio espanhol, a Holanda teria que estar vencendo por uns 2-0 no placar. E é bem difícil, assim, isso acontecer. Não é um cenário tão fácil, porque são jogos de seleções, é mais tenso. Então, se for para explorar defesas do Verbruggen, porque nós temos jogadores de finalização de fora da área da Espanha, você pode pensar em 2 defesas. Eu não vou passar disso. Acho que o over 1,5 de defesa do Verbruggen pode ser interessante. Quer ver, ó? Contra a Hungria, no 4-0, mesmo ganhando, o Verbruggen teve 2 defesas e contra a Alemanha no 2-2 teve 3 defesas, tá? Aí se você colocar contra a Bósnia, contra a Islândia, né, amistoso, foram no máximo 1 defesa. Então, estourando aqui 1 a 2 defesas do nosso goleiro Verbruggen. O Raya, na Espanha, né? Não tenho certeza se vai ser o Raya, acredito que vai. O Raya tem uma média de 1,67, uma média bem menor, porque a defesa espanhola costuma ser mais segura, né? Só que eu tenho minhas dúvidas se com a bola aérea da Holanda e os cabeceios, o Raya não vai fazer pelo menos 2 defesas também. Mas aí não é com qualquer cotação que eu pegaria isso daqui, tá? Acho que seria uma cotação um pouco maior. Então, Dumfries, Pedro Porro para roubo de bola, pelo menos 1. O Verbruggen, não duvido que faça de 1 a 2 defesas. O Raya, pelo menos 1.
tá? O Raya, geralmente a média é uma por jogo. E aí você tem os cabeceios da Holanda, as finalizações de fora da área também, que podem levar o Raya a ter 2 defesas para isso daí. Finalização no gol. Aí você, claro, tendo um jogo onde as defesas tendem a se compactar, a finalização no gol fica um pouco mais aparente. Nós temos o Reinders, jogador do Milan, que finaliza bem no gol. Já inclusive marcou gol no Milan recentemente, a gente falou sobre isso. Pode ser uma expectativa, né? Do lado da Espanha, você tem o Lamine Yamal, né? Um dos principais jogadores da Espanha. Lamine Yamal é interessante também ficar de olho nisso. Agora, num jogo como esse, se eu tivesse que escolher entre finalizadores no alvo, eu olharia para os batedores de pênalti. E o problema na Espanha e também na Holanda é isso, pode variar muito o batedor, porque às vezes o atacante está no banco, às vezes muda para essa fase da competição. Então trabalhar com finalização no alvo é mais tenso. Talvez seja melhor você pegar um finalizador que não necessariamente para finalizar no alvo, mas ter ali 2 finalizações, por exemplo, como é o caso do Lamine Yamal, que pode ter uma finalização bloqueada, finalização para fora. O Lamine Yamal finalizando quase sempre que ele joga, ele tem finalização. Finalizou contra a Dinamarca, contra a Suíça, contra a Sérvia, contra a Inglaterra, contra a França, aí falando da Euro também. Já está um tempo sem jogar, né? Porque nos últimos jogos ele foi poupado. Então, se fosse para escolher entre o Reinders e o Lamine Yamal, acho que eu ficaria com o Lamine Yamal para finalizar uma vez no gol, né? Um jogador que vem numa fase muito boa, teve agora um gol contra o Atlético de Madrid, tá voando e, se tiver oportunidade, vai chutar no gol. De resto aqui, se tivesse que escolher, não olharia para o mercado de gols no pré-live. É um jogo de ida, então para mim é um jogo muito mais para a gente ficar de olho numa correção de preço. Não temos, teoricamente, um favorito por aqui, então não acho que o favorito vai se complicar, mas se fosse para escolher gols, estourando o mercado de over 1,5. O que me faria trabalhar gols aqui? Uma situação de 2-0 no placar, ou de 2 gols de diferença. Porque aí a Holanda fazendo 2-0 no placar poderia ter mais interesse em contra-atacar e a Espanha teria mais interesse em buscar. Agora, 1-0 para a Espanha não elimina a Holanda ou não tira a Holanda das semifinais, né? Esse jogo é um jogo de quartas. 1-0 da Holanda também não faz a Espanha ter tanta agressividade, porque ela pode recuperar em casa. Então, não duvido que seja um jogo under, tá? Um jogo para menos de 3,5 gols, um jogo até talvez para menos de 2,5 gols. Depende muito de como a Holanda vai estar em relação à bola aérea, né? Mas eu não trabalho o under goals. Se fosse para trabalhar over, estourando aqui um cenário de over 1,5. Pagando bem, né? Quanto é que tá a cotação do over 1,5? 1,30. Então, eu ficaria de olho nisso. Segundo jogo também no mesmo horário, às 16h45, a Itália enfrenta a Alemanha, primeiro jogo na Itália. Vamos falar um pouquinho sobre como foram esses jogos das duas seleções na fase de grupos e depois falar um pouco sobre as seleções em si, né? Os convocados, né? Nós tivemos aqui no grupo A Alemanha ficando na primeira colocação com nenhuma derrota, né? 4 vitórias e 2 empates. A Alemanha vem numa fase bem melhor com o seu novo treinador. Já vem explorando jogadores que não vinham sendo convocados. Foi um dos treinadores que deu chance para o Füllkrug. Agora a gente vai falar de uma nova peça no ataque da Alemanha que tem feito bons jogos na Bundesliga, né? Vários gols na Bundesliga, a gente vai falar disso. E tivemos também aqui a Itália no grupo B da Liga A com apenas uma derrota. Essa derrota foi agora no último jogo contra a França por 3-1, né? Perdeu dentro de casa por 3-1, mas já estava classificado. Tinha a chance de classificar na primeira colocação, mas acabou ficando na segunda colocação. Foram 4 vitórias, e a gente pode pegar as vitórias aqui do lado, para ficar mais fácil. Primeira rodada, venceu a França na casa da França, então foi uma retaliação, né? A França foi lá na Itália depois e também deu 3-1 no time italiano. Venceu Israel fora de casa, empatou com a Bélgica em casa, deu 4-1 em Israel, venceu a Bélgica fora e aí tomou 3-1 da França. Foi uma retaliação, mesmo placar, né? Aqui no caso da Alemanha, primeira rodada, a Alemanha venceu de goleada a Hungria, empatou com a Holanda fora, venceu a Bósnia, venceu a Holanda, goleou a Bósnia por 7-0 e empatou contra a Hungria fora de casa. E aí o mercado acho que toma uma decisão correta de não ter favoritismo, né? 2,70 para cada um. A gente pode falar aqui também que é um jogo para correção de preço, para a gente observar os primeiros 20, 25 minutos de jogo para ver se vai ter alguma movimentação brusca em relação, em determinado momento, ao que está se passando no jogo. E talvez, se você olhar com carinho algumas ausências, você pode olhar para um favoritismo italiano, mas a Itália também tem suas ausências, né? O Di Marco, um dos principais jogadores da equipe,
está fora por conta de lesão. Na Alemanha, Florian Wirtz, muito provavelmente, Ter Stegen e Kai Havertz são os principais jogadores. E aí na Alemanha eu gostei muito de saber que o nosso querido Tim Kleindienst está convocado. Não sei se é a primeira convocação dele, acredito que sim. O Kleindienst está jogando muita bola no Borussia Mönchengladbach, está tendo notas boas, vem fazendo gol. E é um jogador, cara, que jogava na segunda divisão da Alemanha na temporada retrasada, né? Então me dá um acalento no coração muito grande saber que ele está podendo vestir a 9, né? Provavelmente da seleção alemã. E aí você tem alguns destaques, né? O Musiala jogando muito no Bayern, o Leroy Sané também voltando a fazer bons jogos. Aí temos o Rüdiger do Real Madrid com o Schlotterbeck do Dortmund, o Andrich do Leverkusen junto com o Pascal Grobe aqui do Dortmund, o Kimmich jogando muito no Bayern de Munique, aí fazendo uma função mais de lateral na Alemanha, né? O Mittelstadt também joga muita bola. E o Baumann, que é o goleiro, se não me falha a memória, do Hoffenheim, e agora assume também por conta dessa lesão do Ter Stegen. Eu acredito que não é que seja uma seleção da Alemanha mais fraca, né? Mas é uma seleção muito mais jovem, com umas pitadas de experiência ali do Rüdiger, do Endrich e do Baumann, mas uma seleção bem mais jovem. Na Itália, tirando a ausência do Di Marco, é um time que vem praticamente jogando junto. A Itália ainda tem também essa questão de reconstrução, é um time muito jovem também, por conta de tudo que passou, né, de várias Copas do Mundo que acabou ficando fora, mas olha que legal, dá pra gente ver o clube aqui, ó, dos jogadores, que bacana. Então, Retegui da Atalanta, Barella, Bastoni, Fratesi da Inter de Milão, Buongiorno Di Lorenzo do Napoli, Rovella da Lazio, Donnarumma do PSG e o Cambiasso e o Tonali, um da Juventus, e o Tonali campeão agora com o Newcastle, o Doguier também do Tottenham. Do lado da Alemanha, você tem vários jogadores jogando na própria Alemanha, né? O Gladbach, o Hoffenheim, somente o Rüdiger é um jogador que joga fora da Alemanha, né? Então você tem aqui o Kimmich, Sané e Musiala do Bayern, ADM, Pascal Grobe, Schlotterbeck do Dortmund, o Baumann do Hoffenheim, o Kleindienst do Borussia Mönchengladbach, o Endrich do Leverkusen e o Mittelstadt do Stuttgart. E aí somente o Rüdiger pro lado de fora, né? Aqui na Itália você já tem o PSG da França, o Tottenham na Inglaterra e somente o resto também times mais base dos seus países. E aí a média de idade você tem aqui quase todo mundo abaixo de 30 ou 30, né? Tirando o Baumann, que é um goleiro bem mais experiente, você tem a maioria dos jogadores mais novos. Na Itália, então, nem se fala. Na Itália você só tem o Di Lorenzo como um jogador acima de 30 anos. Olha como o Tonali é novo. Eu não tinha essa noção como o Tonali é novo e mais novo que o Retegui. Então, duas seleções bem renovadas em relação à idade, né? Vamos falar um pouquinho sobre estatística? Olha só, a Itália dentro de casa perdeu uma partida, né? Foi aquela derrota para a França na retaliação, entre aspas. Teve uma vitória e um empate, então não foi uma sequência tão forte na Itália dentro de casa, da Itália dentro de casa. Mas ainda assim, mesmo não tendo vencido 2 dos 3 jogos que disputou, saiu na frente na maioria deles. Não deixou de marcar em nenhum jogo e não deixou de sofrer também em nenhum jogo. No time da Alemanha, mesma coisa, né? Um time que só venceu uma, mas também saiu na frente em 2 dessas 3 partidas. Não deixou de marcar, não deixou de sofrer. A gente tem uma boa possibilidade, uma boa pitada aqui desse ambas marcam, né? Pelo menos com essa galera nova querendo mostrar resultado, um ambas pagando 1,80, se tivesse um pouquinho mais elevado, talvez valeria a pena o risco aqui. O primeiro tempo das duas muito parecido, a queda no segundo tempo também extremamente parecido, a diferença aqui é que a Itália ainda consegue ter mais vitórias do que a Alemanha no segundo tempo. 100% dos jogos da Itália com over 2,5, 67% dos jogos da Alemanha com 2,5. Não duvido, tá, que a gente possa ter aqui pelo menos 2 gols. Olha como é que a gente já tem uma expectativa diferente quando o time é mais jovem, né? A Holanda parece um time um pouco mais encorpado, por mais que tenha jogadores jovens. A Espanha não é que é só pela idade, mas principalmente pela casca que já tem aquela seleção, campeã da Nations, campeã da Europa League. No caso da Itália e da Alemanha, que estão passando por renovação, é muito mais fácil pensar num jogo mais aberto, porque quando você pega os outros jogos que eles fizeram, olha só, vamos pegar uma Itália contra uma seleção também muito forte, uma Itália contra a França, 3-1, né? Um jogo para 3,5. Um jogo da Itália contra a própria França depois de novo, 3-1, um outro jogo para 3,5. A Alemanha jogando contra a Holanda lá na Holanda, 2-2. Então tem um quê de um jogo um pouco mais aberto. Não que seja 2,5, 3,5, mas pelo menos um over 1,5 pode ser interessante ficar de olho por aqui.
tá? Nos momentos dos gols, a Itália divide muito bem, não tem nem como chamar a atenção aqui, máximos gols sofridos no segundo tempo. No lado da Alemanha já é uma equipe que marca com mais frequência no finalzinho do primeiro tempo, né? Uma aceleração. E os gols sofridos são bem distribuídos, tá? Dos principais jogadores da Itália, você tem o Di Marco, infelizmente lesionado, um dos maiores passadores da equipe, Fratesi, Cambiasso, Di Lorenzo e Retegui, os maiores goleadores. E aqui do lado da Alemanha, você tem o Florian Wirtz, que é um dos maiores goleadores e um dos maiores passadores, ausente por conta de lesão. Então a Alemanha acaba perdendo com isso. O Musiala assume esse protagonismo, já que o Kai Havertz também tende a estar lesionado. Então, dois dos principais artilheiros da Alemanha não estão jogando. O Kleindienst tem 2 gols já, então provavelmente ele já jogou aqui. Eu que não tinha prestado atenção, mas fico feliz de saber que ele já está participando efetivamente dessa equipe da Alemanha, tá? Principalmente agora num jogo decisivo. Dos jogadores que eu ficaria de olho aqui em relação a roubo de bola, já que pode ser como duas equipes jovens, né? A gente tem, claro, tentativas de drible e, claro, também um jogo mais amarrado em alguns momentos no meio-campo. Dos dois, o que mais me chama atenção é do lado da Itália. E aí eu quero trazer a expectativa que eu já tenho com ele no clube para a seleção, e ele também entrega bastante na seleção, que é o Tonali, tá? Sandro Tonali, que eu descobri que é novinho, 24 anos, tem uma média de 2,14 de roubo de bola por jogo. No último jogo contra a França, ele teve 3 roubadas de bola. Então, o Tonali, para ter um roubo de bola, me chama bastante atenção. Tá, pode ser interessante. A segunda opção seria o Di Marco, mas o Di Marco não está jogando. Do lado da Alemanha, um jogador que rouba muita bola é o Mittelstadt, do Stuttgart, tá? Então, um roubo de bola do Mittelstadt pode ser interessante. Ele ia jogar na frente, ele vai jogar contra um ataque do Fratesi ali pela direita, talvez, protegendo as costas do ADM, que sobe muito. Então, um roubo de bola do Mittelstadt pode ser interessante. Se fosse no Dortmund, eu olharia para o Pascal Grob, tá? Mas sendo na seleção, eu vou olhar um pouco mais para o Mittelstadt, que teve uma média de 2,50. Mas se você quiser também olhar para o Pascal Grob, eu não acho ruim, tá? Pascal Grob tem uma média também de 2 roubos de bola no Dortmund e na seleção alemã. Também pode ser uma segunda opção interessante por aqui, tá? O Mittelstadt e o Pascal Grob. Num jogo como esse, onde muito provavelmente a gente vai ter finalização, também olharia para os goleiros, tá? Aí você tem a possibilidade de pelo menos uma defesa do Donnarumma, né? Depende de quanto tá pagando esse mercado. Donnarumma pode ter 2 defesas? Pode, mas pelo menos uma. E por ser o time da casa, a Itália, que deve finalizar um pouco mais, o Baumann, se for o Baumann, né? Porque pode ser o Nubel também no gol, mas se for o Baumann no gol da equipe, pelo menos 2 defesas do Baumann eu acho interessante, tá? A média de defesa do Baumann é justamente 2 defesas por jogo. Pegou 3 contra a Bósnia, 1 contra a Holanda, então pode ser interessante pensar em 2 defesas do Baumann e pelo menos uma defesa do Donnarumma por aqui. Seguimos nas quartas de final agora. Às 16h45 também nós temos a Croácia com a França. Talvez a Croácia seja das seleções que a gente vai citar hoje, a seleção que ainda não passou por uma reformulação em relação à idade, né? Essa questão de rejuvenescer o elenco e tudo mais. A gente ainda tem peças daquela seleção da Croácia, vice-campeã da Copa de 2018, a gente ainda tem uma Croácia vice-campeã da Nations passada. A Croácia foi finalista, se não me falha a memória, da última Nations League, né, na disputa de pênalti com a Espanha. Então ainda é uma equipe que tem muita tradição e muita experiência, né? Isso é bom, claro, né? Porque enfrentando uma França completamente rejuvenescida, renovada, você dosando experiência, você sabe os atalhos. É o que a gente costuma dizer, nem sempre o jovem que tem a condição física melhor vai saber correr ou colocar uma bola diferente como um veterano consegue fazer, né? Conhece os atalhos. A diferença é que a França, ela tem jogadores novos num patamar muito forte de qualidade. Se a gente olhar aqui, primeira cotação, né? 2,10 para a França, acho que é uma cotação justa, 3,60 para a Croácia. Essa aqui foi a final da Copa de 2018 que a França foi a campeã. Se a gente olha para o elenco, a gente vai ver aqui, ó, Perisic, Pasalic, Kovacic, Modric. Acho que aqui a gente tem aquela base. O Guardiola já é um jogador mais novo em relação à presença, né? Foi um Guardiola que se destacou muito na Euro recente. Aqui a gente tem o Juranovic, que também já é um jogador um pouco mais calejado. O Kramaric já é um jogador de idade, né? Atacante no futebol alemão, no Hoffenheim. Livakovic, aí um goleiro não tão, assim, não é daquela safra antiga ainda. E o Baturina,
Baturina, talvez seja o jogador mais jovem do elenco. Deixa eu ver em questão de idade aqui, ó. 22 anos. O Livakovic também já tem seus 30 anos. Olha a média de idade, como é que diferencia, ó. Média de 29,5 da Croácia e 26 anos aqui da França, né? O Mbappé com 26, o Colomani com 26, o Olise, grande destaque do Bayern de Munique, com 23 anos apenas. O Saliba com 23 anos também. O Dembélé já está vivendo talvez a melhor fase da sua carreira, com 27 anos. O Koundé com 26. Então olha só que diferença. Modric com 39, Kovacic com 30, Perisic com 36, Pasalic com 30, né? Só o Kramaric, Modric, Kovacic e o Perisic, a gente já tem uma média aqui gigantesca, né? Aí dos clubes, a gente tem o futebol francês sendo representado por quase nenhum time da França, né? O Dembélé no PSG, chegou essa temporada passada, se eu não me engano, Rabiot no Marseille, e só, né? O atacante Colomani da Juventus, o Mbappé do Real Madrid, o Tchouaméni do Real Madrid, Manhã do Milan, Konaté e Arsenal, a zaga do futebol inglês, os laterais, o meu Xará Hernandes do Milan, Koundé do Barcelona. Do lado da Croácia, somente o Baturina, que joga no futebol croata, né, no Dinamo Zagreb. De resto, a maioria também de fora. Um jogador da Alemanha, um da França, um da Holanda. Dá para perceber então que do que a gente comparou ali da Alemanha e também da Itália, onde se concentram muito mais jogadores que representam de fato o país jogando no seu futebol, essa aqui é diferente, né? A gente já tem a galera mais desenvolvida, e aí por isso que eu falo que os jogadores mais novos da França, não dá pra gente fazer uma comparação do tipo assim, a Croácia é mais experiente, por isso ela tem mais vantagem. Porque a França, a safra mais nova da França já joga em grandes potências da Europa. E a gente sabe que o futebol francês é um pouco abaixo, né, com todo respeito. Desfalque importante, o Marcos Thuram também vive uma grande temporada na Inter de Milão. Não sei de fato se vai ser desfalque, tá? Talvez seja, não sei nem se ele foi convocado, mas ele voltou a jogar na Inter. Estava desfalcando, mas voltou a jogar na Inter de Milão. Vamos dar uma olhada na campanha dessas equipes? A Croácia teve 2 derrotas, 2 empates e 2 vitórias. Bastante mediano, né? Inclusive, praticamente aqui poderia ter trocado de posição com a Escócia. Então não foi assim uma super fase de grupos da Croácia, que para quem não se lembra, foi a vice-campeã da Nations passada. Ó. Fase final aqui contra a Espanha, disputando a final, perdeu nos penais, né? A terceira colocação ficou com a Itália. Então não foi uma Croácia nessa temporada 2024-2025 que fez uma boa temporada. Poderia muito bem ter trocado de posição com a Croácia, né? Com a Escócia, perdão. Ó, primeira rodada perdeu para Portugal por 2-1, depois venceu a Polônia 1-0, venceu a Escócia aqui no confronto direto 2-1, empatou com a Polônia fora de casa 3-3, perdeu para a Croácia por 1-0 e empatou com Portugal dentro de casa, né? A Escócia praticamente foi eliminada nessa derrota aqui em casa para a Polônia. Ó. Essa aqui foi a eliminação da Escócia, né? Ou pelo menos a não classificação para as quartas de final. E eu lembro que foi até uma virada esse jogo, né? Curiosidade. Eu acho que foi até uma virada, ó. A Escócia chegou a estar vencendo por 2-1? Não. A Escócia tomou 2-0, empatou 2-2 e aí tomou um gol no finalzinho. Então não chegou a ser uma virada, mas foi uma derrota custosa para a Escócia. Mesmo tendo vencido depois a Croácia, não foi o suficiente. O time da França já teve uma campanha bem melhor num grupo muito difícil, né, com Itália, Bélgica e Israel. A França só perdeu uma partida, vamos buscar aqui. Começou perdendo para a Itália por 3-1. Foi aquele jogo que eu falei, né, da vingança da França, né? Perdeu para a Itália no início, depois conseguiu vencer a Bélgica 2-0, venceu Israel por 4-1, venceu a Bélgica novamente por 2-1, empatou com Israel 0-0, aqui foi uma grande zebra. Depois venceu a Itália, aí já naquela vingança por 3-1 na Itália. Então foi uma França muito forte. A estreia foi um pouco ruim para a França e também um empate em casa contra Israel. De resto, não foi assim uma campanha ruim, pelo contrário, eu acho que faz jus ao favoritismo da França por aqui. Utilizando o PDF de apoio, nós temos uma França que venceu todos os jogos fora de casa, todos. Isso é uma informação muito importante. Não falhou em marcar em nenhum jogo,
porém sofreu gol em todas as partidas fora de casa. A Croácia não saiu na frente com tanta frequência, apenas 33%. Falhou em marcar em nenhum jogo, ou seja, a gente tem uma expectativa interessante aqui de uma Croácia também marcando gol na França. É porque é jogo de ida, né? Se não fosse essa questão, se fosse um jogo único, sinceramente, eu não sei se eu respeitaria tanto essa defesa da França não, porque apesar de ter tomado poucos gols, tomou uma média de um gol por jogo. E deve ter alguma coisa engasgada ali também na Croácia com a França, né? Depois daquela perda de título na final. Pô, eu não duvido desse ambas marcam. Não duvido. Mas eu não pegaria... Primeiro que eu não trabalho, mas eu não pegaria com uma cotação abaixo de 2. Mas eu não duvido. A França tomou gol em todos os jogos fora de casa até agora. E a Croácia marcou em todos os jogos dentro de casa. Primeiro tempo da França, no entanto, é bem melhor. Bem mais vitórias. A Croácia não venceu nenhuma primeira etapa em casa. No segundo tempo são duas equipes que crescem muito. Então eu não sei aonde a Croácia vai conseguir ter uma vantagem. Talvez na segunda etapa, né? Mas não chega a ser vantagem. Mas talvez seja aqui que ela possa ameaçar um pouco a seleção francesa. Over 1,5 67% dos jogos da Croácia em 100% dos jogos da França. Vamos trabalhar com essa hipótese de pelo menos 2 gols? Não vou esticar muito essa corda não. Não vou esticar muito não, porque a Croácia só teve o 2,5 em 33% dos jogos, tá? A maioria dos gols marcados pela França bem distribuídos. A França sofre com mais frequência no final do primeiro tempo. A Croácia também sofre com mais frequência no final do primeiro tempo e marca muito mais do fim do primeiro tempo para o meio do segundo. Dos jogadores que eu ficaria de olho, primeiro na Croácia para roubo de bola, um roubo de bola de Luka Modric, tá? Principalmente na seleção, essa questão de você querer dar o exemplo, tá? Gosto muito de pensar no Modric, deixa eu pegar ele aqui para ficar mais fácil na tela, para roubar uma bola. A média do Modric no Real Madrid é muito boa, na seleção croata também, pelo menos um roubo de bola do Modric. Se você não quiser trabalhar com o Luka Modric, se você achar que ele já está mais idoso, se achar que você pode pegar talvez mais uma roubo de bola de outra pessoa. O Kovacic no City não costuma jogar. Ele tem sido um reserva, mas lá ele rouba muita bola. Na seleção nem tanto, mas é uma opção, tá? Um roubo de bola do Modric, um roubo de bola do Kovacic, se você quiser trabalhar nesse contexto. Do lado da França, o Koundé, Jules Koundé, tá? Para um roubo de bola, ele deve jogar de frente ali com o Perisic. Pode ser interessante você ficar de olho em um roubo de bola do Koundé. Finalização no alvo, vou trabalhar somente com a França, né? Aí, óbvio, o Kylian Mbappé como principal opção, ele não jogou nos últimos jogos por conta de não ter sido convocado, não jogou contra a Itália, contra Israel, contra a Bélgica e contra Israel de novo, mas da última vez que jogou contra a Bélgica, finalizou 2 vezes no alvo. Então, Kylian Mbappé para finalizar no alvo, acho interessante. Se tiver disponível para jogo, é claro. E, do lado da Croácia, olharia para o Livakovic para pelo menos 2 defesas. Se eu tenho um chuta-chuta de um lado, que é o Mbappé, e também o Colomoni, e o Barcola também, que está jogando muita bola, eu posso ter o Livakovic fazendo pelo menos 2 defesas. A média dele é de 2,42. Contra Portugal foram 4 defesas, contra a Polônia foram 3. Então acredito que pelo menos 2 defesas o nosso Dominik Livakovic possa fazer. Sobre trabalhar a favor da França, sinceramente, como é um jogo ida e volta, eu não pegaria essa cotação da França a 2,10. Sinceramente, porque a França não precisa vencer, tá? Mas eu não duvido de um jogo para 2 gols. E eu acho que é um jogo para correção de preço também. A dificuldade aqui é identificar quem que vai querer propor o jogo. Porque essa França é o mesmo treinador que foi campeão em 2018, é uma França que na maioria das vezes ela não vai produzir o que você quer, que é o favorito, empurrando o adversário para trás, tendo controle, não deixando ele contra-atacar. A França tem momentos de respiro. Quem trabalha a França há muitos anos sabe disso. Com o Deschamps, a França pode assumir o papel de protagonismo durante 15 minutos e daqui a pouco começar a se comportar como uma zebra, chamando o adversário para cima para contra-atacar. Então não é fácil trabalhar a favor da França, principalmente com cotações mais baixas. Então não gosto de pensar nessa vitória da França e também tomaria cuidado para trabalhar contra a França quando ela estiver recuada, porque geralmente ela faz isso para chamar o adversário para cima, tá? Então para mim, ficaria de olho em pelo menos 2 gols. Não duvido também da França tomando gol por aqui, a gente podendo ter um ambas marcas, tá? Último jogo das quartas de final, jogo de ida entre Dinamarca e Portugal. Portugal favorito, mais ou menos com a mesma cotação da França, a 2,15 na casa da Dinamarca. Jogo difícil, tá? Jogo bem difícil. A Dinamarca é um time que talvez não viva o seu melhor momento, mas é um time chato. Time engajado. Dinamarca teve uma queda de aproveitamento desde aquela Copa de 2022, né, que a Argentina acabou sendo campeã. A Dinamarca vinha numa
numa toada muito forte. A expectativa da Dinamarca foi elevada a não sei quantas potências, e aí na Copa, inclusive caiu no grupo da França, que a gente comentou agora há pouco, Tunísia, e foi uma campanha horrorosa, né, da Dinamarca. Falando em campanha, vamos dar uma olhada na campanha da Dinamarca na Nations. Olha só. A Dinamarca jogou no grupo 4, com Espanha, Dinamarca, Sérvia e Suíça. Campanha de 2 vitórias, 2 derrotas e 2 empates. Bem mediano, bem mediano. Vamos dar uma olhada aqui os jogos. Ó, começou vencendo a Suíça por 2-0. Aí teve um cartão vermelho, né? Vamos dar uma olhada nisso daqui, ó. Olha só. A Suíça ficou com um jogador a menos aos 52. Naquele momento, o jogo estava 0-0. Aí a Dinamarca fez 1-0. Depois a Suíça teve 2, né? O segundo jogador com expulso, que foi o Xhaka, o Granit Xhaka. E aí a Dinamarca fez 2-0. Se não fosse isso, não sei se a Dinamarca teria conseguido vencer esse jogo, tá? Então o cartão vermelho realmente ajudou bastante a Dinamarca. Beleza, foi a primeira vitória da Dinamarca na competição. No jogo 2, a Dinamarca venceu a Sérvia em casa por 2-0, beleza? Tá? A Sérvia, se não me falha a memória nesse jogo com a Dinamarca, ainda estava usando um time meio estranho, né? O treinador da Sérvia quis colocar uma galera nova, exatamente, olha aqui, ó. O Jovic foi um dos remanescentes ali, mas não tinha levado do Dusan Vlahovic, não tinha levado o Mitrovic, aquela galera mesmo não tinha levado, então a Dinamarca venceu de novo, mas mais um adendo, né? Para quem acompanha um pouco mais de perto, sabe que talvez tenha sido ali um facilitador essa escalação da Sérvia. Aí a Dinamarca no terceiro jogo perdeu para a Espanha, resultado normal, até poderia ter sido uma derrota maior, mas a Dinamarca só tomou um gol. Depois empatou fora de casa com a Suíça, né? A Suíça, você vê que se fosse 11 contra 11, talvez a Suíça tivesse segurado, ou pelo menos dificultado um pouco mais para a Dinamarca. Na rodada 5, perdeu para a Espanha dentro de casa por 2-1. Eu vou abrir esse jogo porque ele pode ajudar a gente no contexto contra Portugal. E no último jogo, a Dinamarca empatou com a Sérvia 0-0. Né? Esse empate 0-0 praticamente deu a classificação para a Dinamarca, mas de novo, perceba que a Sérvia também estava com um jogador a menos aqui. Vamos dar uma olhada nesse jogo da Dinamarca contra a Espanha. Olha só como a Dinamarca não teve quase em nenhum momento grande superioridade, né? Foi no início do jogo aqui, começou um pouquinho melhor, depois a Espanha tomou conta do jogo e marcou. Depois a Espanha foi progredindo, em alguns momentos acelerava, em outros não. No segundo tempo acelerou e marcou de novo. E aí, depois a Dinamarca fez o primeiro gol. Perceba que no time que a Espanha colocou em campo, uma galera bem aleatória, né? Tudo bem, o goleiro Raya, Pedro Porro e o Cucurella, o Laporte. E aí você pega o Merino, o Baena, o Pérez, o Oyarzabal, jogadores que alguns são titulares, outros não, né? Então, um time mais, vamos dizer assim, modesto da Espanha, um time mais rodado da Espanha. O Álvaro Morata no banco, o Nico Williams no banco, entrou depois, o Pedri no banco, entrou depois, o Fabian Ruiz entrou depois. Se não me falha a memória, o Lamine Yamal nem convocado tinha sido, aqui ó, estava lesionado na época, então não foi aquela super Espanha e mesmo assim conseguiu vencer. Então eu consigo entender o favoritismo agora de Portugal. Não foi uma temporada boa da Dinamarca, para quem lembra da campanha de Portugal, como a gente tinha falado já, ó, 4 vitórias em 6 jogos, 2 empates. Esses empates foram fora de casa contra a Escócia e fora de casa contra a Croácia, tá? Então sim, Portugal forte. Como visitante, Portugal venceu uma e empatou 2. O meu problema com essas cotações mais baixas é a gente fazer uma aposta seca sabendo que é um jogo ida e volta. Portugal não tem necessidade de vencer o primeiro jogo, embora, claro, seria excepcional vencer. Portugal não precisa da vitória porque ele decide em casa, tá? Então é claro que ele não vem para perder, mas ele vem, talvez, se for para buscar um empate, eu acho que não vai ser um resultado ruim, tá? Se esse jogo for invertido, como vai ser, o jogo da volta, a cotação de Portugal vai estar o quê? Beirando em 60, em 70, né? Até menos, dependendo do primeiro resultado. Então, para mim, não é um jogo para você vir muito seco aqui a favor de Portugal, mas também não é um jogo para você especular uma Dinamarca tomando um vareio de Portugal, porque quando enfrentou dentro de casa algumas equipes, não necessariamente tomou tanto gol. Ó, dentro de casa, a Dinamarca tomou 2 gols apenas. Aí a gente pode utilizar aqui o PDF de apoio para conferir isso, ó. 2 gols sofridos nos 3 jogos que disputou, marcou 5, não falhou em marcar em nenhum jogo. Portugal fora de casa só não sofreu em uma partida, tá? Então é uma equipe que também tem sofrido gol com alguma frequência. Se a gente for puxar de memória aqui, Portugal, principalmente na Euro, não foi um início tão bom de Portugal. Foi um Portugal um pouco mais relapso, deixando o time adversário em algum momento tomar conta do jogo. Então você pode ter também essa expectativa de Portugal tomando gol por aqui, tá? Não acho que seja impossível se ambas marcam ou não. Voltando para cá,
Primeiro tempo de Portugal é bem melhor, a Dinamarca só não sofre tantos gols, mas Portugal tem bem mais vitórias, bem mais iniciativa, e aí uma queda de aproveitamento. Aqui geralmente é o momento onde Portugal deixa o adversário tomar conta do jogo. Isso é um problema, né? Tudo bem que vence bastante no primeiro tempo, mas essa queda no segundo tempo é prejudicial porque a Dinamarca cresce bastante. Então no segundo tempo, se você está a favor de Portugal, se você tem alguma estratégia para se posicionar a favor de Portugal e ele está na frente do placar, toma um pouco de cuidado, porque aqui ele costuma ter um pouco mais de dificuldade. Portugal marca bastante de cabeça, né? Uma seleção que utiliza muito da bola aérea. 33% apenas nos jogos de Portugal fora com over 2,5, 33% também apenas os jogos da Dinamarca. Então eu não viria com uma expectativa, pelo menos agora, para 3 gols. De 1 a 2 gols eu acho o suficiente para a gente pensar nesse jogo de ida. O jogo da volta, né? Daqui a 3 dias, né, no dia 23... provavelmente vai começar os jogos da volta. Aí sim, dependendo dos primeiros jogos, a gente vai ter esses segundos jogos, esses jogos decisivos, com muito mais expectativa de gols, tá? A maioria dos gols de Portugal são marcados no final do primeiro tempo e a equipe sofre muito mais no final do jogo. A Dinamarca já marca muito mais no final do jogo, então a gente pode ter ali nos últimos 30, depois dos 60, talvez até depois dos 70 minutos, uma possibilidade de buscar um over limite por aqui. Dos principais jogadores, a gente já conhece, né, do lado de Portugal, Cristiano Ronaldo tá voando, né, não só na Arábia Saudita, mas também nessa Nations é um dos artilheiros, 5 gols marcados, o Dalot também teve 2 gols marcados, Bruno Fernandes teve 2 gols, Rafael Leão e Bernardo Silva também, e o Vitinha é o maior assistente junto com o Nuno Mendes fazendo uma partidaça, né, em várias partidas do PSG. Olharia por aqui, primeiro de tudo, finalização no alvo, vou começar com o Cristiano Ronaldo, tá? Eu acho que uma finalização no alvo do Cristiano Ronaldo é interessante. Outra possibilidade é uma finalização no alvo do Bruno Fernandes, que finaliza muito bem de fora da área, tá? 2 possibilidades aqui de finalização de fora da área. Do lado de roubo de bola, eu também vou ficar em Portugal e vou olhar aqui para o Bruno Fernandes, que é um jogador que rouba muita bola por Portugal e também rouba muita bola no Manchester United. Média de 2,40 em Portugal, né? O último jogo aqui contra a Polônia, 3 roubos, na Escócia 2, contra a Polônia de novo 4, na Escócia 4. Pode ser interessante ficar de olho em pelo menos um roubo de bola aqui do Bruno Fernandes. Outro que rouba muita bola no City é o Bernardo Silva. Eu não sei se ele vai jogar. O Nuno Mendes tem roubado muita bola no PSG. Aqui na seleção de Portugal, ele quase chega a 2 por jogo de média, mas ele não jogou, não teve roubo de bola contra a Polônia e contra a Escócia. Mas também é uma opção, tá? Então eu ficaria no ranking ali Bruno Fernandes, Bernardo Silva e talvez o Nuno Mendes, tá? Do lado da Dinamarca, minha escolha seria para trabalhar roubos de bola do Højbjerg, mas pelo visto ele não está aqui disponível. Aí eu não sei se ele não foi convocado. Deixa eu dar uma olhada com um pouco mais de atenção por aqui. Tá, meio-campistas, tá aqui, ó, Pierre Højbjerg. Se ele estiver disponível para jogo como titular, ele que eu ficaria de olho para pelo menos um roubo de bola, tá? Esse que seria a minha escolha. Não sei se ele vai estar como titular, mas olharia com carinho. Outra opção é o Eriksen, também um jogador que costuma roubar bola por aqui, pelo menos uma roubada de bola. Mas o Højbjerg seria a minha primeira opção. E do lado também da Dinamarca, eu olharia para defesas do Peter Schmeichel, né? Que é um goleiraço, a gente sabe disso. Tem uma média boa de defesas e vai enfrentar um time que finaliza bastante de fora da área, né? E é favorito. Em algum momento, mesmo que Portugal esteja atrás do placar, e principalmente atrás do placar, ele deve bombardear um pouco mais essa defesa da Dinamarca. O Schmeichel tem média de 3 defesas por jogo. Somente contra a Suíça ele defendeu uma só, contra a Espanha 5 e contra a Sérvia agora 6. Eu penso em 2 defesas do Schmeichel, tá? Não acho difícil. Do lado de Portugal, como a gente também tem alguns finalizadores de fora da área, principalmente o Damsgaard do lado da Dinamarca, a média do Costa é de 2 defesas também. Pelo menos uma eu acho que ele faz, tá? Pelo menos uma eu acredito que ele faça. Porque aí condiciona muito num jogo parelho como esse em quem tá na frente do placar. A equipe na frente do placar tende a ver o seu goleiro fazendo mais defesas, né? Porque geralmente a equipe vai recuar. Portugal sabe que decide em casa. Se estiver na frente, vai recuar. Provavelmente o goleiro, o Diogo Costa, vai ter mais finalização para ele defender. Ao contrário, também é verdade. Se Portugal estiver na frente, a Dinamarca tende a sair para o jogo. Ao contrário, também é verdade. Se a Dinamarca estiver na frente, Portugal vai sair para o jogo. A Dinamarca tende a recuar um pouco mais. E aí o Schmeichel vai ter que fazer mais defesas. Mas isso pode variar dependendo da situação da quantidade de gols, a diferença de gols. Porque olha só, olha a matemática, entre aspas, né, da análise. Se Portugal estiver na frente, quem que tende a receber mais defesas do goleiro? É o Diogo Costa. Por quê?
porque Portugal tende a recuar e aí ele tende a fazer mais defesas, principalmente com finalizações de fora da área. Agora, se Portugal faz 2 gols de diferença, o Schmeichel também entra nessa briga porque os contra-ataques de Portugal vão ser sempre perigosos e aí a finalização vai ser mais, vamos dizer assim, mais esperada, né? Porque quando você tem o time todo na sua frente para você finalizar, para tentar desviar dos jogadores, você tenta uma finalização diferente, você pode errar o gol. Quando você tem um contra-ataque muito perigoso, 2 contra 1, 2 contra 2, na maioria das vezes a finalização vai ser no alvo. Então, com 2 gols de vantagem, geralmente o goleiro da equipe que está perdendo tende a fazer mais defesas por conta da periculosidade das chegadas do seu adversário. Então, 1-0 favorece muito o goleiro de quem está vencendo a fazer defesas. Já o 2-0, ou 2 gols de diferença, os 2 goleiros começam a trabalhar com mais intensidade. Então, não duvido de pelo menos 2 defesas do Schmeichel, 2 também do Diogo Costa, uma finalização no alvo de Cristiano Ronaldo e talvez uma de Bruno Fernandes, né? E aí nós temos também a possibilidade de roubos de bola, principalmente do Bruno Fernandes. E aí eu colocaria, né, como escadinha Bruno Fernandes, depois colocaria a possibilidade do Bernardo, mas talvez ele não jogue, aí eu colocaria talvez o João Neves e depois o Nuno Mendes. Fechou? Muito cuidado em pensar numa vitória de Portugal, porque Portugal não precisa vencer. E esse jogo só tende a abrir e ficar animado se tiver com 2 gols de diferença. Mas eu não duvido de um ambas marcam e de pelo menos um jogo para 2 gols por aqui. Às 21h45 nós temos o Brasil enfrentando a Colômbia na 13ª rodada das eliminatórias da Copa do Mundo aqui da América do Sul. O Brasil hoje já vive uma fase um pouco melhor em relação à tabela do que já viveu, né? A gente tem aqui um Brasil na 5ª colocação, claro, para os moldes, porque a gente está acostumado à seleção brasileira, não é normal, mas podia estar bem pior. Podia estar muito pior. Nos últimos jogos, por exemplo, o Brasil conseguiu pelo menos somar ponto, né? 6, 7, 8 pontos somados. Vamos dar uma olhada no retrospecto aqui da seleção brasileira. Nos últimos jogos, venceu o Equador em casa, 1-0, perdeu para o Paraguai fora, 1-0, venceu o Chile fora, 2-1, goleou a seleção peruana por 4-0, a seleção peruana está uma draga, empatou com a Venezuela fora, a Venezuela é um bom time bem treinado hoje em dia, e empatou com o Uruguai dentro de casa, né? Uruguai hoje vice-líder, tudo bem. A Colômbia vem de 2 derrotas, perdeu fora para o Uruguai, marcando o gol, e perdeu em casa para o Equador por 1-0. Antes disso, tinha vencido a seleção do Chile por 4-0. Só como visitante, a Colômbia não teve vitórias recentes. Na verdade, a Colômbia não venceu nenhuma partida como visitante, né? Não venceu uma. Uma vitória contra o Paraguai, fora de casa por 1-0. Teve derrotas recentes agora contra a Bolívia. Perder para a Bolívia lá em La Paz é sempre mais esperado por conta da altitude, mesmo a Bolívia sendo um time fraco. E perdeu para o Uruguai. Os empates foram contra o Equador e contra a seleção peruana. A seleção brasileira perdeu apenas uma partida em casa, que foi para a Argentina, por 1-0. Naquele momento o Brasil estava, como eu falei, numa situação bem pior. Nos últimos jogos agora dentro de casa, o Brasil venceu a seleção peruana, o Equador empatou com o Uruguai. Aí teve a Copa América, né? O Brasil e a Colômbia se enfrentaram, o jogo ficou 1-1. Vamos dar uma olhada nesse contexto. Apesar de ser com algumas diferenças em escalação, o Brasil tinha Vini Júnior, Paquetá, Rodrigo, Rafinha, Bruno Guimarães, João Gomes, Marquinho, Militão, Danilo, Wendel e Alisson. A Colômbia com o James Rodrigues, o Córdoba, Luiz Dias, enfrentou aqui a seleção brasileira e o jogo ficou 1-1. Voltando para cotações, hoje nós temos um Brasil a 1,75. Na minha humilde opinião, a gente tem que falar aqui sobre objetivos, a gente tem que falar sobre possibilidade de subida de tabela ou não e tentar entender o que isso reflete no trabalho, principalmente do Dorival. Hoje, um Brasil na 5ª colocação é um Brasil pressionado, não dá para negar, né? Então, por mais que a gente fale, ficar na 5ª ou na 4ª colocação não faz diferença, vai para a Copa de qualquer jeito. Vai para a Copa de qualquer jeito. Agora, se o Brasil não chegar minimamente organizado para a próxima Copa, não vai muito longe também. Então, faz diferença você estar na 5ª colocação ou você estar beirando ali o Uruguai na 3ª. Então, eu acredito que a briga do Brasil é num confronto direto contra a Colômbia ultrapassar a seleção colombiana e depois, nessas últimas 6 rodadas que faltam, tentar pelo menos encostar no Uruguai. Passar a Argentina não vai. Né? Não dá para inventar moda aqui, até porque a diferença de gols da Argentina é brutal, né? Já são 14 gols de saldo. Então, o foco agora é devagarzinho, a escadinha. Já venceu o Equador dentro de casa, pode tentar vencer a Colômbia e aí vai somando pontos. Em caso de vitória já ultrapassaria o Uruguai, já iria ali pelo menos
de maneira momentânea para a segunda colocação, e aí vai melhorando, né? Vai dando ânimo e vai tendo principalmente mais tranquilidade para trabalhar. O que complica a vida de seleção é que você não tem tempo para treinar, né? Você tem pouco tempo de treinamento, você não tem tanto entrosamento dos jogadores. A data FIFA, você vê aqui, ó, uma vez a cada a cada 3 meses, né? Você tem data FIFA, então, são jogadores que não jogam juntos na maioria das vezes, tirando aí questão de Vini Júnior, Rodrigo, quando tem. A maioria deles não jogam juntos, então é muito difícil você conseguir emplacar, se você não tiver lastro, se você não tiver tempo, um estilo, né? Por exemplo, na Espanha, a maioria dos jogadores a mesma coisa, são convocados. Na Alemanha está passando por um processo de renovação agora, mas se você pegar a França, são os mesmos jogadores praticamente que disputaram a Copa do Mundo. Se você pega a seleção da Croácia, que eu citei recentemente, os mesmos jogadores. A Argentina, praticamente os mesmos jogadores. O Brasil muda muito. Né? Quer ver a escalação possível do Brasil? Ó, eu vou ver se aparece aí na tela. Aqui, ó. Alisson, Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Guilherme Arana. Vamos ver do último jogo do Brasil com a Colômbia? O último confronto na Copa América? O que repete, o que não repete aqui? Segundo aqui o site do Globo Esporte. Alisson no gol, beleza. Militão tá machucado, vai outro. Wanderson é outro, né? Lateral, o Arana, naquela época era o Wendel, né? Marquinhos, Militão e Danilo. Aqui a gente vai ter o Danilo? Não vai ter, né? Então, Alisson e Marquinhos, por enquanto. Naquele jogo, o Magalhães ficou no banco, não entrou. Guilherme Arana, naquele jogo não estava, então, por enquanto, só 2. Gerson naquele jogo não estava, Bruno Guimarães estava, 3. Aí você tem o Rafinha naquele jogo, tava, Rodrigo tava e Vini Júnior tava, 6. Então, dos 11 jogadores, 6 estavam lá. Já teve uma mudança grande, né? Muito provavelmente Savinho, Vini Júnior, Rodrigo e Rafinha vão fazer um ataque bem sólido, meio bem veloz, né? Até, se você me permite a palavra, bem fominha, né? Vini Júnior, principalmente Vini Júnior e Savinho, tem um estilo parecido, um de cada lado do campo. Vamos ver para onde vai cair o Rafinha. Hoje o Rafinha, dentre eles, é o grande destaque. Se o Barcelona continuar avançando, talvez até dispute como o melhor do mundo. Então é uma seleção agressiva no ataque. Mas será que vai ter uma balança? Será que vai conseguir se defender muito bem? A seleção colombiana não é besta. A gente lembra da última vez que o Brasil esteve visitando a Colômbia lá, né? Não preciso nem lembrar para vocês. Olha aqui, ó. A última vez que o Brasil visitou a Colômbia foi 2-1 e foi um vareio, tá? Porque foi de virada. Olha aqui, ó. O Brasil começou com um gol cedo do Martinelli e aí depois, quem assistiu o segundo tempo, esse gráfico não mostra o que foi esse segundo tempo. Quem assistiu o segundo tempo sabe que o Brasil praticamente implorou para tomar a virada e a Colômbia fez de tudo para virar 2 gols do Luiz Dias. Ficou barato até, né? Ficou barato. Ali era um Brasil que estava numa fase horrorosa. Ali era, né, com o Fernando Diniz ainda. Agora melhorou um pouco. Mas, ó, de novo, olha ali o elenco. O Magalhães aqui já estava presente, mas olha como é que muda a lateral. Royal e Renan Lodge, não eram mais eles. O Martinelli hoje provavelmente vai estar no banco. Não joga o André, deve jogar o Bruno Guimarães, o Rafinha. Aí mantém-se o Rodrigo, Vini Júnior, Rafinha e o Marquinhos, né? Então hoje a gente vai ter mais ou menos um pouco daquele time que perdeu para a Colômbia. Vai ter Alisson, deve ter o Gabriel Magalhães, deve ter o Marquinhos, o Rafinha, Rodrigo, Vini Júnior e o Bruno Guimarães. Aí vai ter algumas peças diferentes. O Savinho vai entrar no lugar aqui talvez do Martinelli. Pelo meio você tem o Gerson no lugar do André. Na lateral você vai ter a substituição. Você vai ter o Arana de um lado, o Wanderson do outro. Mas a zaga e o gol vai ser mantido. Será que é o suficiente para pegar essa Colômbia? Será que é uma Colômbia que vai ter um comportamento diferente? Aí você tem que enxergar talvez a expectativa da seleção colombiana. Eu acredito que a Colômbia, passando em quarto ou em quinto, com todo respeito à Colômbia, é a mesma coisa. Para o Brasil não é. A gente sabe disso, né? Então eu acredito que essa cotação do Brasil, ela é mais verdadeira, ela está mais próximo do justo. Hoje a seleção está um pouco mais tranquila, só que as mudanças constantes na seleção ainda me fazem duvidar de uma aposta seca no Brasil. Primeiro eu gostaria de saber como vai se comportar a Colômbia. Então não custa nada para você que gosta de trazer uma expectativa pré-jogo, que você que é brasileiro de coração, que gosta de apostar no time do coração, não custa nada se assistir pelo menos uns 10 minutos de jogo. Não custa, porque se não sair um gol cedo, pelo menos você já consegue identificar um comportamento da Colômbia para depois ter uma ideia. Quer ver? A gente pode fazer uma análise um pouco mais aprofundada, não pode? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar lá nos jogos da Colômbia, né? E vamos tentar entender como que a Colômbia joga contra equipes mais fortes. Ó, vou pegar a Colômbia fora de casa contra a Argentina, vou pegar a Colômbia contra o Uruguai, vou pegar a Colômbia, cadê? Fora de casa contra o Equador, será que disputou já? Não disputou ainda.
Ou já? Não. Então eu vou pegar esses dois, tá? Como exemplo. Acho que tá interessante. Vamos pegar aqui contra a Argentina. Ó, olha o comportamento da Colômbia fora de casa contra... Isso aqui foi Copa América, né? Mas tudo bem. Olha o comportamento da Colômbia como visitante, entre aspas, contra a Argentina. Foi um comportamento muito mais agressivo. Não foi uma Colômbia que foi dominada, não. Foi uma Colômbia que teve vontade, que teve posse, que dividiu a posse com a Argentina e que levou esse jogo para prorrogação e que só tomou um gol no final do Lautaro. Contra o Uruguai, aí já foi aqui na eliminatória. Olha só, rodada 11. Olha como foi uma Colômbia que começou também tendo mais posse do que o Uruguai e chegou ao gol primeiro. A Colômbia só tomou a virada no segundo tempo. E ainda assim, em algum momento do jogo, a Colômbia buscou um 2-2 e só foi perder com o gol do Ugarte aqui aos 101 minutos. Olha que loucura. Então, complicou a vida da Argentina levando o jogo para a prorrogação e complicou a vida do Uruguai, estando na frente do Uruguai uma vez, buscando o empate duas vezes e forçando o Uruguai a vencer no último lance do jogo, provavelmente. Então eu não duvido aqui de uma seleção brasileira podendo se complicar. Aí vocês ficam, não, mas o Theo tá inventando moda, que não sei o... Gente, ainda não é um Brasil que passa confiança. O Brasil pode meter uma goleada aqui de 4-0 na Colômbia. Eu vou ficar feliz como brasileiro, mas vou ficar surpreso como apostador. Eu vou ficar surpreso, porque quando a gente olha para a seleção da Colômbia, a gente não vê um time besta. A gente vê um time bem treinado. Deixa eu ver se tem até algum outro jogo aqui que eu possa ter deixado passar. Ó, contra a seleção peruana, que foi um pouco mais difícil da Colômbia vencer, aqui contra o Equador, eu acho que fica mais fácil. Deve ter mais alguns jogos para cá. Aqui, ó, contra o Equador fora de casa também quero ver, e contra o Chile fora de casa. Já que a gente está falando sobre jogos fora de casa, vamos dar uma olhada então, ó. Contra a seleção peruana, a Colômbia dominou o jogo. Tomou primeiro, mas buscou um empate com o Luiz Dias no final. Contra a seleção do Equador em casa, foi o Equador saiu na frente, aí teve um cartão vermelho, aí tudo bem, a Colômbia dominou o jogo, já era esperado. Contra o Equador fora de casa, um primeiro tempo um pouco mais da seleção equatoriana e um segundo tempo maior da Colômbia, inclusive com um pênalti perdido do Luiz Dias. Então, gente, não é uma seleção colombiana besta, tá? Não é uma seleção colombiana besta. Eu não entraria no Brasil a qualquer preço. Não entraria, tá? Até porque a seleção brasileira tem mudado muito. Nas estatísticas, o Brasil venceu 3 dos 5 jogos, dos 6 jogos que fez em casa, saiu na frente em 67%, porém, sofreu gol com frequência. É uma média de 2 gols por jogo, então é uma seleção brasileira que produz gol. É uma Colômbia fora de casa que só venceu uma partida, mas é uma seleção também que produz gol. Então eu não duvido do Brasil tomando gol por aqui também, mas se for para trabalhar desse jeito que seja com uma cotação mais elevada, deixa eu ver quanto é que tá o ambas. 2,10. Pode valer o risco, dependendo do seu método. Não duvido de um over 1,5. Ó, média aqui de over 1,5, 67% dos jogos do Brasil. A Colômbia que tem um cenário de over bem menor, né? Dos jogos fora de casa, somente contra o Uruguai que a gente teve um jogo over, que foi 3-2. De resto, 1-1 contra a seleção peruana, foi 1-0 contra a seleção da Argentina, mas aí foi Copa América, não é? Foi um 0-0 com a seleção do Equador, perdendo o pênalti. Então não é uma seleção colombiana de muitos gols, por isso eu não puxaria para o lado do over 2,5. Só se o Brasil estiver na frente. O Brasil fez 2 gols cedo? Ótimo. Colômbia vai vir para cima, o Brasil tem a chance de contra-atacar. Agora, 0-0 não me agrada para pensar em gols e nem mesmo 1-0 da Colômbia. Então eu vou trabalhar com uma seguinte condicional, que era o over 1,5, mas se o Brasil estiver na frente, para trabalhar o over limite. No pré-live não pegaria. Porque para a seleção colombiana, um empate com o Brasil significa a manutenção da 4ª colocação. Para o Brasil já significa estagnar na 5ª e é um resultado ruim. Então, eu só trabalharia gols aqui com o Brasil na frente por 1 ou 2 gols de diferença. O 0-0 não me interessa e a Colômbia na frente também não me interessa. Não acho que a chave virou para o Brasil ainda. Tem muito a trabalhar, o Dorival ainda está ameaçado, ainda é um contexto de enfrentar uma seleção difícil. A Colômbia talvez esteja assim passando por um momento um pouco mais turbulento na temporada, com essas derrotas recentes, mas se você puxar para trás, você vai ver uma Colômbia muito forte, vencendo a Espanha no amistoso, vencendo o Brasil de virada daquele jeito, empatando com o Brasil na Copa América, chegando na final contra a Argentina e só perdendo na prorrogação. Na própria eliminatória, venceu a Argentina dentro de casa por 2-1. Então, eu acredito sim que bons ventos podem estar a favor do Brasil aqui, que o Brasil tem um ataque principalmente mais letal com o Savinho, Rafinha, Vini Júnior e Rodrigo, mas tem muita da base do Brasil que não estava dando resultado ainda ali naquela zaga, no gol, o Alisson sempre criticado por não conseguir fazer na seleção o que faz no Liverpool, e é uma seleção colombiana que tem Luiz Dias como peça principal.
tá? Então eu tomaria um pouco de cuidado. Vamos falar um pouquinho sobre jogadores. Primeiro, em relação a roubo de bola, como eu gosto de mencionar. Do lado do Brasil, Bruno Guimarães, para roubar pelo menos uma bola, acho bastante interessante, né? Vem motivadaço com o título com o Newcastle. E do lado da Colômbia, o jogador do Fluminense, John Arias, com uma média de 2 roubos de bola por jogo, 2,49, né? Também pode ser interessante, tá? Primeira questão de roubo de bola. Do lado da Colômbia, em relação à finalização, a gente tem muita tendência de ir no Luis Dias. Eu mesmo tinha tendência de ir no Luis Dias, mas é um jogador que perdeu o pênalti da última vez que jogou, acho que foi contra o Equador. Talvez não bata se for um penal. O James Rodrigues pode ser uma opção. E outro jogador para finalização no alvo é o Duran, o John Duran, que não sei se será titular contra o Brasil, mas que vem fazendo um excelente campeonato na Arábia Saudita. Finalizou nas últimas 2 vezes aqui, contra o Chile uma vez e fez um gol, e contra o Uruguai. Então o Duran para finalizar de fora da área pode ser uma opção se ele estiver jogando, tá? Agora, se for para bolas paradas, eu iria olhar um pouquinho para o James Rodrigues. O problema é que, dependendo da situação, o James não vai chutar direto, né? Ele vai acabar cruzando. Então, talvez a situação do Duran seja uma opção interessante. Do lado do Brasil, fico dividido entre Rafinha e Vini Júnior. Hoje o momento do Vini Júnior é um pouco pior do que a do Rafinha. O Rafinha hoje tem um momento melhor. Então eu acredito que uma finalização no alvo do Rafinha pode ser interessante, tá? Claro que você vai ter os jogadores querendo aparecer, né? O Rodrigo, por exemplo, é um cara que finaliza no gol sempre que pode. Então não duvido que o Rodrigo também finalize no gol por aqui. Mas se tivesse que escolher entre um jogador para finalizar, o Rafinha, cara, em alguns momentos ele acaba sendo até fominha. Para finalizar no alvo pode ser interessante. E aí não duvido, claro, jogando em casa da seleção brasileira, fazer mais remates no gol. E a gente pode ficar de olho em defesas do goleiro da Colômbia. A média de defesas aqui do Vargas é de 1,97, eu acho que 2 defesas pelo menos a gente pode ver por aqui. Na última partida contra as seleções fortes, por exemplo, como a Argentina, na Copa América foram 5 defesas do Vargas. Eu acho que pelo menos 2 defesas do Vargas pode ser interessante, né? Afinal de contas, a gente tem o Vini Júnior, o Rafinha, o Rodrigo podendo finalizar, o Savinho também é um cara fominha, e aí você pode ter defesas do Vargas por aqui. Agora, não pegaria essa cotação do Brasil tão baixa e só trabalharia gols naquele contexto que eu falei, com o Brasil na frente por 1 ou 2 gols de diferença. Para a Colômbia, um empate não é um resultado ruim e o Brasil ainda vai ter que saber lidar com os contra-ataques da seleção da Colômbia, com Luis Dias, tá? Bom, vou deixar aqui embaixo listadas as opções complementares do Radar Esportivo. Você tem outros jogos, talvez, por exemplo, para você que durma cedo igual a mim, Paraguai e Chile seja um jogo um pouco mais interessante do que Brasil e Colômbia, né? Eu vou tentar assistir, mas eu sei que eu vou estar piscando ali no sofá. E, claro, tome muito cuidado com o exagero de jogos às 16h45 da Nations. Você pode assistir Turquia e Hungria e talvez aqui uma opção de Armênia e Geórgia, que são jogos eliminatórios de playoff. Talvez Turquia e Hungria seja mais interessante por conta da liquidez, mas não se perca, tá? Eu vou deixar aqui embaixo a minha lista de jogos que eu pretendo trabalhar. Eu vou deixar aqui embaixo também a lista do Radar. Lembrando que o Radar Esportivo agora está oferecendo para vocês a lista de over 0.5 HT, 1,5, 2,5, ambas marcam. Para quem gosta, não é minha praia, mas para quem gosta, abre a descrição do vídeo aqui que você vai encontrar. Fechou? Muito obrigado pela companhia em mais um dia de Data FIFA. Esse é o 4º dia de Data FIFA, né? 17, 18, 19, 20. E finalmente chegamos nos jogos de seleções, mas muita cautela, reduz um pouco a sua mão, não trabalhe com uma gestão tão parecida. Afinal de contas, a gente não trabalha jogos de seleções o tempo todo, então muita cautela porque é mais tenso, né? Os times tendem a cometer alguns vacilos que aquele tipo de time que você está acostumado a trabalhar nos campeonatos nacionais normais não cometem, porque eles estão muito mais entrosados, as seleções elas não jogam junto o tempo todo, tá? Então muito cuidado. Grande abraço e até amanhã.